Fala galera, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando para o concurso do DEPEN. Eu sou o professor Vinícius Ferreira e vamos continuar estudando legislação específica do bloco de conhecimentos complementares. Galera, só para te situar com relação às aulas que eu tenho no meu canal aí com relação ao DEPEN. Eu tenho 5 aulas referentes ao decreto 6049 de 2007, que a gente conclui aí mais ou menos a metade do conteúdo desse decreto, que é o assunto mais importante do bloco 2 dos conhecimentos complementares referentes ao Departamento Penitenciário Nacional. Eu tenho uma aula que se chama Treinamento Pesado, que é uma resolução de exercícios, que é um projeto que eu ainda vou apresentar para vocês, um projeto mais na segunda metade aí do seu período de preparação para o concurso do DEPEN, e hoje a gente vai iniciar um assunto referente a uma norma nova. Hoje a gente vai estudar o regimento interno do DEPEN, que é a portaria MSP 199 de 2018. Galera, essa norma, adianto para você, ela não é fácil. Ela é uma norma muito complicada, porque ela é muito chata de ser estudada. Você vai encontrar no regimento interno do DEPEN praticamente apenas as competências das unidades que integram a estrutura organizacional do DEPEN. Você vai encontrar a estrutura organizacional do DEPEN, as competências do próprio Departamento Penitenciário Nacional, e você vai encontrar as competências aí de alguns integrantes do DEPEN, dos ocupantes de cargos em comissão ali no Departamento Penitenciário Nacional. Beleza? Então é sim uma norma bastante chata. Então eu tenho como finalidade facilitar um pouco a sua compreensão. Então eu vou fazer algumas aulas referentes a esse regimento interno e vou trazer para vocês as atribuições, as competências das unidades que eu acredito que sejam mais importantes, mais relevantes para o seu concurso. Beleza? Galera, hoje a gente estreia um simulado novo, o primeiro simulado referente ao Regulamento Penitenciário Federal. Decreto 6049 de 2007 foi um sucesso, muitas pessoas aderiram e adquiriram o simulado. Hoje está entrando em vigor. Vai começar as vendas do meu segundo simulado, que é referente justamente à norma que a gente estuda na aula de hoje. O segundo simulado são 120 questões do regimento interno do DEPEN, portaria MSP 199 de 2018. Vou falar mais sobre isso em seguida. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Os slides utilizados se encontram no link da descrição do vídeo. É só clicar lá, baixar para você poder armazenar o material para você estudar futuramente. Caso você tenha alguma dúvida, basta me procurar, seja por meio do direct do meu Instagram, dos comentários aí do vídeo, ou também por meio do meu e-mail. Beleza? Então vamos nessa. Hoje a gente vai estudar a portaria MSP 199 de 2018. Sou o professor Vinícius Ferreira, segue na tela o meu Instagram e o meu e-mail. Qualquer coisa é só me procurar. Galera, então está em vigor aí o meu segundo simulado. Esse segundo simulado ele aborda o regimento interno do DEPEN, que foi aprovado por essa portaria 199 de 2018. Então são 120 questões inéditas sobre essa portaria 199 de 2018, com um gabarito, com fundamento legal, com fórum de dúvidas e agora uma novidade aí para vocês, com tema de redação mais folha de redação para você praticar. Tema de redação de acordo com o edital do DEPEN, beleza? Tema de redação de acordo com o edital. Então, galera, é um material exclusivo, você não encontra em lugar nenhum. Você não vai encontrar esse material em nenhum outro lugar. É eu mesmo quem fiz essas questões. O valor é apenas R$ 10. Você pode adquirir pelo link que se encontra na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo vai ter dois links. Um link para você baixar o material da aula e um link para você adquirir o simulado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o e-mail que eu acabei de informar aí na tela ou me procurar lá no direct do Instagram, beleza? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Temas da aula de hoje: competências do DEPEN, competências do Departamento Penitenciário Nacional, competências da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais e competências da Corregedoria Geral do DEPEN. É isso que a gente vai estudar. Antes da gente entrar nessas competências, algumas informações são relevantes. Primeiro, a portaria MSP número 199 de 2018,
ela aprovou o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Quando a gente estuda, por exemplo, o Decreto 6049 de 2007, a gente vai encontrar lá que as competências das unidades serão definidas no regimento interno. E é exatamente isso que acontece. Duas perguntas devem ser respondidas para que a gente inicie e se aprofunde no estudo do regimento interno. Primeira pergunta, o que é regimento interno? Segunda pergunta, o que significa MSP? Vou responder essas duas perguntas para você agora. Galera, regimento interno pode ser entendido como um conjunto de regras fixadas para regulamentar a estrutura e o funcionamento de determinada instituição, além de definir as competências de suas unidades e integrantes. Então, galera, o regimento interno do DEPEN nada mais faz do que isso. Ele regulamenta a estrutura, ele apresenta a estrutura organizacional do DEPEN, ele apresenta as competências das unidades e ele apresenta também as competências de alguns integrantes do Departamento Penitenciário Nacional, como, por exemplo, o diretor-geral do DEPEN, como, por exemplo, o ouvidor, como, por exemplo, o corregedor, os diretores de estabelecimentos penais federais ou de presídios federais. Então, essas competências estão previstas nesse regimento interno. Beleza? Então, basicamente, no regimento interno do DEPEN, você vai encontrar estrutura organizacional e competências. Beleza? Galera, MSP significa Ministério da Segurança Pública. Então, essa portaria MSP 199 de 2018 é uma portaria do Ministério da Segurança Pública, número 199 de 2018. Galera, o Ministério da Segurança Pública, hoje, ele não existe mais sozinho. Ele não existe mais. Ele foi fundido em 2019 e suas atividades se encontram atualmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aconteceu, podemos dizer, da seguinte forma: aconteceu uma fusão do Ministério da Justiça mais o Ministério da Segurança Pública. Beleza? Aí ficou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Beleza? Mas essa portaria, embora o Ministério da Segurança Pública não mais exista, ela continua em vigor. Beleza? Como eu disse para vocês, a gente vai estudar as competências do DEPEN, as competências da Corregedoria e as competências da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais. Em breve eu vou fazer uma aula para vocês sobre a estrutura organizacional. Mas já te adianto que a estrutura organizacional com referência a essas três unidades fica dessa forma. A gente tem o DEPEN como Departamento Penitenciário Nacional. Abaixo dele a gente tem a Corregedoria, a Ouvidoria e as demais unidades aí do Departamento Penitenciário Federal. Galera, você tem que entender estrutura administrativa. No direito administrativo, isso é muito importante, porque isso é muito cobrado em concurso público. Essa é a estrutura organizacional da administração pública em âmbito federal. Acima do DEPEN aqui, por exemplo, ó, a gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acima do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente tem a Presidência da República. Aqui ao lado, a gente tem as demais forças de segurança pública. A gente tem aqui, ó, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a gente tem aqui o Departamento de Polícia Federal. Aqui do lado do Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente tem os demais ministérios, Ministério da Fazenda, a gente tem o Ministério da Economia, temos o Ministério da Saúde. Essa é a estrutura da administração pública federal, beleza? Então é muito importante que você consiga se situar e que você saiba onde o Departamento Penitenciário Nacional se encontra inserido, em que lugar ele se encontra nessa estrutura administrativa da administração direta do governo federal. Isso é muito importante, você tem que conhecer as informações e as características referentes ao órgão que você vai fazer parte. Galera, vamos iniciar então as competências do DEPEN.
Então, o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, tem por finalidade exercer as atribuições contidas na LEP. A gente já viu essas atribuições em aulas anteriores e especificamente. Então, são atribuições, são competências do DEPEN, segundo a portaria MSP 199 de 2018, planejar e coordenar a política nacional de serviços penais. Galera, esse tipo de palavra tem que ser destacada na sua memória. Porque se a banca coloca a política federal, por exemplo, isso vai estar errado. Beleza? É a política nacional que inclui todas as unidades federativas, inclui União, Estados, Distrito Federal e municípios. Federal é aquilo que se aplica apenas à União. Acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Esse tipo de palavra aqui ó, tem um peso muito grande em questões de provas do SEBRASP. SEBRASP coloca mensalmente, bimestralmente, semestralmente e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que o item fique errado. Então é uma palavra que você tem que destacar aí e você tem que ter ela na alça de mira, beleza? Essa inspeção e fiscalização dos estabelecimentos e serviços penais, ela é periódica, mas o regimento interno não apresenta em qual prazo isso vai acontecer. Assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução penal. São também atribuições do DEPEN colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos, quanto, galera, entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implantação dos estabelecimentos e serviços penais, a formação e a capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais, a implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica e respeito à diversidade e questões de gênero para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do sistema prisional, a implementação da Política Nacional de Alternativas Penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internação federais, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internação federal. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Galera, com relação ao fomento às alternativas ao encarceramento, você que está estudando para fazer parte do sistema prisional, você tem que ficar atento. Galera, a prisão, o encarceramento, a privação da liberdade, ela é a exceção. Ela é a exceção. A regra é a liberdade. Então, se tiver alternativas, se tiver opções para que esse indivíduo pague pelo crime que ele cometeu sem que seja necessário o seu encarceramento, isso deve ser adotado. Por isso que o DEPEN vai colaborar técnica e financeiramente para a implementação da Política Nacional de Alternativas Penais. Beleza? Compete ainda ao DEPEN processar, analisar e encaminhar na forma prevista em lei os pedidos de indutos individuais. Cuidado com essa palavra, o induto é individual. Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Galera, muito cuidado. A competência prevista para o DEPEN é determinar a instauração. Aqui não fala no regimento interno em instaurar, não fala. Fala em determinar a instauração.
a gente vai ver que instaurar, segundo o regimento interno, cabe à corregedoria. A gente já vai falar sobre isso, beleza? Mas fique atento. Elaborar estudos e pesquisas sobre legislação penal e promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em banco de dados nacional informações sobre os sistemas penitenciários federais e dos entes federativos. Sistema Penitenciário Federal e dos entes federativos. Beleza? Galera, muito cuidado com essas palavras que estão em destaque aí na sua tela. Então, a gente viu agora as atribuições do DEPEN, concluímos a análise das competências do DEPEN. Agora a gente vai falar da ouvidoria. Para falar da ouvidoria, a gente vai fazer um gancho com o Decreto 6049 de 2007. As informações referentes à ouvidoria a gente vai tirar de lá. Então, a ouvidoria é órgão com encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no DEPEN, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Beleza? Vista essas informações referentes ao DEPEN que a gente tirou do Regulamento Penitenciário Federal, do Decreto 6049 de 2007, vamos agora analisar as competências da ouvidoria. Então, compete à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais atuar como instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados por servidores e órgãos de administração da execução penal, sob qualquer forma ou regime. Muito cuidado com essa competência da ouvidoria. Atuar como instância de controle. Isso pode te confundir com relação às atribuições da corregedoria, já que a corregedoria é o órgão de fiscalização, de inspeção dos serviços penais. A gente pode dizer que a corregedoria é um órgão de controle interno. A ouvidoria, ela atua como instância de controle responsável pelo tratamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Beleza? Protocolar, dar tratamento e responder sugestões, solicitações, reclamações e denúncias formuladas por pessoa privada de liberdade, servidor penitenciário, por qualquer interessado, referentes a servidores, órgãos e serviços da administração da execução penal. É uma competência importante, galera. Essas solicitações, essas sugestões, essas denúncias, reclamações, elas não são abertas apenas para a sociedade. O próprio preso, a própria pessoa privada de liberdade, o próprio servidor do sistema prisional pode realizar estes institutos, beleza? Fomentar e apoiar formas de participação social no planejamento, elaboração, fiscalização e controle de propostas, políticas públicas e ações institucionais no âmbito da execução penal. Galera, fomentar é uma palavra que não é muito comum no nosso cotidiano. Entenda fomentar como incentivar. Serve dessa forma. Fomentar e apoiar a implantação e o funcionamento de ouvidorias externas e independentes de administração da execução penal nas unidades da federação, ainda sob as atribuições da ouvidoria. Publicar relatório anual de atividades com recomendações voltadas à plena garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade e ao aprimoramento da gestão penitenciária. Você já sabe que esse anual aqui faz toda a diferença numa questão de prova, né? Se a Sebrasp colocar relatório semanal, mensal e assim sucessivamente, você vai marcar que a porra toda está errada. Esse relatório é feito a cada ano. Propor aos órgãos competentes a instauração de procedimentos destinados à apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o caso. Inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. Galera, essa competência eu peço encarecidamente que você grife no seu material. Inclusive, eu coloquei um destaque nela. Falou de inspecionar.
E a corregedoria é órgão de inspeção, ela faz inspeções também, a corregedoria. Então, essa atribuição, ela pode sim te confundir na sua prova. Galera, eu juro para você, se a pessoa não tiver estudado o regimento interno do DEPEN, cai na prova, inspecionar estabelecimentos penais é a atribuição da corregedoria, assim como produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. Quem não estudou, marca que o item está certo. Você que está aqui estudando comigo não vai fazer isso. Você sabe que essa competência é da ouvidoria. E preservar o sigilo de identidade do demandante, desde que solicitado. Beleza, galera? Então é possível que o demandante, aquele que faz uma denúncia, uma reclamação, ele tenha sua identidade aí sob sigilo, desde que ele solicite. Essa é uma competência da ouvidoria. Galera, assim que a gente viu agora as competências da ouvidoria, a gente vai ver mais algumas características referentes a ela. A ouvidoria é uma das unidades mais queridas pelo SEBRASP quando ela cobra assuntos referentes a regimento interno. Então fique atento. Então, a ouvidoria ela expedirá normativa para disciplinar a organização, as formas de acesso e atendimento ao público, os fluxos e as rotinas diárias, bem como o tratamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. A ouvidoria ela contará com um conselho consultivo. Beleza, galera? Então, ali dentro da estrutura da ouvidoria, haverá um conselho consultivo. Esse conselho ele será composto por representantes da rede de participação social e controle na execução penal. E ela tem a finalidade de acompanhar, formular críticas e sugestões para o aprimoramento de seu trabalho na forma disciplinada em ato do diretor-geral, por proposta da ouvidoria. Galera, muito cuidado. Falou em atribuição, falou em característica que tem autoridade, a gente tem que estar atento, beleza? Galera, vistas essas informações sobre a ouvidoria, agora a gente vai falar da corregedoria. Vamos lá. Essas informações da corregedoria, elas foram retiradas do decreto 6049 de 2007, do Regulamento Penitenciário Federal. A corregedoria é a unidade de fiscalização e correição do sistema penitenciário federal, tem a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao DEPEN, com a finalidade de proteção e defesa dos interesses da sociedade, e a corregedoria se vale de inspeções e investigações em decorrência de representação de agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Beleza, galera? Então, a corregedoria ela pode inspecionar e investigar em decorrência de representação ou de ofício. Quando a gente fala que um órgão público age de ofício, a gente entende que ele está agindo por iniciativa própria, ou seja, sem provocação de qualquer pessoa, beleza? Agora a gente vai ver as competências da corregedoria. São muitas, vamos lá. Compete à Corregedoria Geral do DEPEN atuar como unidade de fiscalização, inspeção e correição, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DEPEN. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcional e disciplinar no âmbito do DEPEN, propor e implementar ações relativas à prevenção de prática de infrações disciplinares pelos servidores do DEPEN. Beleza, galera? Então aqui, ó, essas ações elas se destinam a fazer com que os agentes federais de execução penal, assim como os demais servidores do DEPEN, eles não pratiquem infrações disciplinares. As infrações disciplinares dos servidores do DEPEN são aquelas previstas lá na Lei 8.112 de 1990. Elaborar manuais de correção e disciplinas, bem como realizar correções e inspeções ordinárias e extraordinárias. Galera, inspeção
ou correição ordinária é aquela que acontece cotidianamente, é aquela que acontece nos prazos sempre determinados. As extraordinárias são aquelas que acontecem fora das hipóteses normais de correições e inspeções. Compete à corregedoria expedir recomendações destinadas ao aperfeiçoamento de atividades e condutas funcionais destinadas a melhorar a prestação do serviço público, definir, avaliar e executar critérios, métodos e procedimentos para atividade de investigação disciplinar, assessorar o diretor-geral do DEPEN em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir elaboração normativa pertinente. Grifa aí que a corregedoria assessora o diretor-geral do DEPEN. Sebrasp pode colocar ministro da Justiça, presidente da República ou qualquer outra autoridade. Vai marcar que o item está errado, que a gente está falando de competência expressa. Orientar os dirigentes da sede e das unidades descentralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Então, o DEPEN ele orienta os dirigentes da sede e das unidades descentralizadas. Compete à corregedoria apreciar consultas e manifestar-se sobre conduta, deveres, proibições e demais matérias que versem sobre disciplina funcional. Galera, é isso mesmo, fique atento. A corregedoria, como eu disse para vocês, é um órgão de controle interno. Ela tem algumas competências, mas a maioria dessas competências está relacionada ao âmbito disciplinar no Departamento Penitenciário Nacional. Examinar denúncias, representações e demais expedientes que tratem de irregularidades funcionais, bem como promover sua apuração, atendidos os requisitos legais. Então, aconteceu uma falta funcional praticada por um agente de execução penal, por exemplo, agente federal de execução penal. É a corregedoria quem vai promover essa apuração, de acordo com as regras previstas em lei. Corregedoria instaura de ofício, sindicâncias investigativas ou preparatórias e realizar inspeções e correições. Muito cuidado, essa instauração aqui, segundo o regimento interno do DEPEN, ela é de ofício. O regimento interno não apresenta a hipótese de instalação mediante representação. Não apresenta essa possibilidade. Então, falou de sindicância investigativa ou preparatória e da realização de inspeções e correções, será instaurado pela corregedoria de ofício. Instaurar os procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de irregularidades. Aqui é uma outra competência que você tem que ter bastante cuidado. A gente vai definir isso aí agora na nossa próxima tela. Muito cuidado, são duas competências que a gente já estudou. Ao DEPEN, ao Departamento Penitenciário Nacional, compete determinar a instauração de procedimentos disciplinares. A Corregedoria Geral compete instaurar esses procedimentos disciplinares. Então, fique atento. DEPEN determina a instauração, Corregedoria instaura. Cuidado para não ser confundido no dia da sua prova. Galera, e para concluir as competências da corregedoria, ela vai indicar os membros para compor as comissões apuratórias e verificar a regularidade dos trabalhos por ela realizados. Lembra da comissão de disciplina que a gente estuda lá na Lei 8.112? É disso que o regimento interno está falando. A corregedoria vai indicar os membros que vão compor essas comissões, ela vai verificar se os trabalhos dessas comissões que apuram as faltas disciplinares está acontecendo de forma regular. Solicitar a órgãos, entidades públicas, pessoas físicas ou jurídicas, informações e documentos necessários à instrução dos processos correcionais. Submeter ao diretor-geral relatório opinativo sobre as conclusões alcançadas pelas comissões disciplinares para a decisão da autoridade competente. Lembra lá da Lei 8.112, quando a gente fala do relatório que é confeccionado pela comissão, que ele não tem caráter vinculativo, não tem caráter vinculante,
que ele não vincula a autoridade, é disso que o regimento interno está falando. A corregedoria submete ao diretor-geral esse relatório opinativo da comissão de disciplina sobre o que ela apurou e sobre o que ela acha que deve ser feito com relação à conduta funcional daquele servidor. Acompanhar o andamento de ações judiciais relativas às atividades e requisitar, no interesse da atividade correcional, dados, informações, registros e documentos contidos em sistemas e arquivos da administração pública. Então, galera, com isso a gente conclui as competências da corregedoria. Então, a gente viu competência do DEPEN, competência da ouvidoria e competência da corregedoria. Ainda há muitas competências que a gente vai estudar junto aqui no meu canal. Vamos agora resolver algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Vamos lá. Primeira questão. Compete à Corregedoria Geral do DEPEN inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. Galera, olha que questão filha da puta. Se você não tiver estudado a competência da ouvidoria e da corregedoria, você marca que esse item está certo. Galera, o gabarito dessa questão é errado. Eu falei sobre isso com você, pedi para você grifar no seu material. Essa competência é da ouvidoria, é competência da ouvidoria do DEPEN, beleza? Então, compete à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. Verifique a resolução da questão 2, ou da questão 1, resolução da questão 1, previsão legal, artigo 4º, inciso 7 do regimento interno do DEPEN, compete à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. Vamos lá, segunda questão. Compete ao DEPEN autorizar os planos de correição mensal e instaurar os procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Galera, essa segunda questão ela tem dois erros. Essa questão está errada. Esse item está equivocado, como eu disse para vocês. Galera, isso aqui faz toda a diferença na sua prova. Porque o regimento interno fala que o DEPEN vai autorizar os planos de correição periódica. Só porque o regimento interno não apresenta qual é esse período. O regimento interno diz que compete ao DEPEN determinar a instauração. A instauração dos procedimentos disciplinares. Beleza? Então, questão 2 errada, observe a resolução. Previsão legal, artigo 1º, inciso 10 do regimento interno do DEPEN. Compete ao DEPEN autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Galera, instaurar os procedimentos é de competência da corregedoria, conforme segue aí na sua tela. Compete à Corregedoria Geral do DEPEN instaurar os procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de irregularidades. Então, segunda questão, gabarito errado. Vamos agora para a terceira questão. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional instaurar de ofício ou mediante representação do Ministério Público ou de organizações da sociedade civil, sindicâncias investigativas ou preparatórias e realizar inspeções e correições. Galera, essa terceira questão ela também está errada. Eu falei sobre isso com você, você deve prestar atenção. No caso de sindicâncias investigativas ou preparatórias e no caso de realização de inspeções e correções, ou a Corregedoria do DEPEN ela age de ofício. A parte da questão que diz mediante representação do Ministério Público ou de organizações da sociedade civil está equivocado. Beleza? Então, observe a resolução da questão 3. Compete à Corregedoria Geral do DEPEN instaurar de ofício sindicâncias investigativas ou preparatórias e realizar inspeções e correições.
Previsão legal, artigo 5º, inciso 11 do regimento interno do DEPEN. Galera, segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu na aula de hoje. Todas as questões estão erradas. Gostaria de agradecer imensamente por a gente estar aqui estudando junto. Eu torço demais para que você consiga ser aprovado. Você será do DEPEN de acordo com a minha crença, de acordo com aquilo que eu torço. Então acredite e lute por isso, beleza? Então, estamos juntos aí nessa luta rumo ao Departamento Penitenciário Nacional. Não deixe de adquirir o simulado, vai fazer toda a diferença. Você não vai encontrar 120 questões dessa norma em lugar nenhum, em curso preparatório nenhum. Além de você ter as questões, o gabarito, fundamento legal e o fórum de dúvidas, você vai poder fazer uma redação, praticar a prova discursiva do seu concurso. Forte abraço, estou torcendo por sua aprovação.